Amigos queridos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade da Terra. E Jesus em nossas vidas é o farol de luz a guiar os nossos passos. Elevemos o nosso pensamento ao Mestre amado, para que sob o influxo do seu amor possamos estar confiantes, nutridos pela verdade, socorridos pela sua misericórdia e guiados pela luz da verdade. Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor, em que nós, espíritos imperfeitos, que nos reconhecemos ser, pequeninos e incipientes nesta hora, queremos doar o que trouxemos de melhor em nós, ofertar daquilo que a divindade depositou em nossas consciências. Ampara-nos, Senhor, para que juntos possamos prosseguir. Que os tarefeiros do seu amor na terra, arregimentados em caravanas socorristas, continuem a estar onde quer que haja dor, continuem a estar onde quer que haja desesperança, para soerguer o bom ânimo, para estimular a fé e a coragem. Mestre querido e bom, em seu nome e em nome dos bons espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No estudo do perdão das ofensas, Jesus disse assim: escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haverá nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Jesus nos ensina que nós nos libertamos das pesadas amarras que trazemos dentro de nós no exercício do perdão incondicional, quando transformamos uma pretensa ofensa, mágoa ou ressentimento num quadro de extrema compaixão, de piedade e de benevolência. Quando a benevolência e a indulgência prevalecerem em nossos sentimentos, nós estaremos na oportunidade bendita do perdão, porque o mal do outro não encontrará ressonância no mal que há em mim, potencializando esse efeito que chamamos de mágoas e ressentimentos. A mágoa é uma nódoa muito escura
um visco que nós construímos dentro de nós, formando verdadeiras chagas. O espírito magoado, que é o espírito melindroso, que é o espírito suscetível, fragilizado e que não admite que nada que venha de fora possa perturbar o seu estado de ociosidade em relação às construções morais. Essas chagas, essas formam virulências no nosso organismo perispirítico, nos predispondo a todos os tipos de enfermidades psicossomáticas. Então, Jesus traz esse ensinamento e reforça esse exercício do perdão quando, pelo espírito do Neio Lúcio, no Jesus no Lar, ele tem uma mensagem em que os apóstolos indagam de Jesus o que fazer, o que sentir quando somos ofendidos, quando somos caluniados, quando somos magoados e humilhados. E Jesus diz assim: fim do longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal, e o serviço destrói a ideia despretensiosa ou desrespeitosa. É muito importante quando que nós nos sentimos caluniados, quando alguém fala de nós aquilo que nós não achamos que seja verdade sobre nós mesmos. Mas se aquele espírito assim o faz, ele traz com ele esta visão do outro. Ele traz com ele uma interpretação sobre aquele fato. E esse é o motivo pelo qual o caluniador tem um prazer mórbido. Porque qual é a intenção da calúnia? Denegrir a imagem do outro. Mas o que Jesus nos recomenda é que tenhamos piedade do caluniador. Ao invés de eu acalentar a calúnia e me prender nela por um tempo indeterminado, na posição de vítima, nós podemos trabalhar no bem de todos. Porque nós vamos desfazer o mal que pretensamente ele nos causou. E só o trabalho em benefício do próximo é que desanuvia o mal que pretensamente alguém nos causou. Os apóstolos de Jesus, eles recebiam uma força contrária da sociedade, do rigorismo da época, do dogmatismo em que viviam, do pensamento revolucionário de Jesus, da forma inusitada de amar os seus inimigos, perdoando incondicionalmente. Esses ensinamentos vividos por Jesus causavam impacto nos espíritos que nós, naquela época, estávamos ainda muito primitivos na questão moral. Então, o mestre disse: porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Então, essa foi uma situação de João. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Porque tanto quanto a calúnia, o ataque violento, a agressividade, ainda permanece em nossos tempos, da mesma forma que nos tempos de Jesus. Então, dentro da atualidade desse pensamento, o que fazer perante aqueles que nos atacam brutalmente?
Um homem que se conduz pela violência, acentuou Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Auxiliemo-lo. Auxiliar o outro que está, porque quem está na cólera está na alienação do pensamento. Aquele que faz da cólera uma violência brutal está num estado de demência, mesmo que temporário. Está envenenado com os seus próprios pensamentos dissociados da lucidez da verdade. Então, diante de uma pessoa que nos ataca brutalmente, primeiro vamos compreender a situação do outro. E Jesus compreende dizendo, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se, que é a caridade. Diante da agressividade do outro, socorra-o com caridade. Aí veio outro apóstolo e perguntou, Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados, e quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja de um príncipe, de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente normal? Judas era um espírito muito inteligente, né? E porque eles estavam pensando que Jesus, em algum momento, fosse dar razão à vitimização deles. Ora, então, olha, um calunia, o outro agride brutalmente, o outro ofende dentro dos critérios do autoritarismo, do mando, do poder, né? Subjugando consciências, né? Jesus responde, a serpente pode ocultar-se num ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria, que se revele violento e cruel, é enfermo ainda assim, mesmo que a aparência seja bela, como um fruto, como belas flores que esconde às vezes uma serpente, né? Então, dentro daquela hierarquia, daquela aparência, daquele status, pode se esconder um espírito que está enfermo. Compadece-te dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo com felicidade comum. Jesus está nos mostrando que a cada ofensa recebida, por isso que nós vamos compreender que perdoa 70 vezes 7 ou tantas vezes quantas necessárias, porque aqui ele está dando esse exemplo das várias situações naquele momento que eram passíveis de uma justificativa de vitimização, mas que Jesus for ver na hora que você for ofendido, socorra, ampare, seja indulgente, pratique a caridade, porque aquele que te agride, em primeira instância, está enfermo. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mas ainda assim os apóstolos insistiam, Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Porque aí vai chegando perto dos nossos, dos seus, né? Dos seus entes queridos. Porque qual é a legítima defesa que devemos desenvolver diante das agressões ao nosso lar, à nossa família? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus. E não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. E lembrando que nós não passamos na existência nenhum constrangimento de agressividade sem que tenha uma causa justa, senão no presente, no nosso passado. Se nós temos ajustes com a lei sobre aquele aspecto,
nós passaremos e nos ajustaremos à lei. Esta é a legítima defesa. Apieda-te do delinquente. Uma falta não resgata outra falta e o sangue não lava o sangue. Porque ontem, nesse tempo de Jesus, como hoje, a humanidade está querendo se armar muito mais para se, entre aspas, 1000 aspas, se defender, o que isso não acontece, né? Mas é para dar vazão à sua própria violência. Porque se nós não tivermos nenhuma forma de revide, nós estaremos mais pacificados do que falsamente protegidos, né, por recursos externos que só vão fomentar a nossa similitude com o criminoso e com o agressor. Toda vez que eu penso agir em legítima defesa, eu estou na mesma vibração do agressor, com a mesma fonte de raiva. Então, o tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço. Isso foi Judas. Mas Bartolomeu também tinha sua questão. Mestre, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Porque os apóstolos foram mostrando naquele momento todas as mazelas que a humanidade da época apresentava. Tudo aquilo que poderia ser aos olhos do mundo um critério de injustiça. Então, quando nós somos injustiçados pela justiça dos homens, perguntou Bartolomeu, tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Que força de Jesus para mostrar para nós que incondicionalmente compreender, tolerar, ter compaixão e piedade em todos os casos e fazer o bem na forma da caridade para todos aqueles que nos ofendem, nos caluniam, que pretensamente nos causam injustiça, foi forte para esses apóstolos, porque a fala de Jesus calava profundamente naqueles sentimentos. Mas ainda Tadeu indagou, Senhor, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou-o com brandura e inquiriu por sua vez. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Então, Jesus disse que nós trazemos uma consciência e os nossos atos contrários à lei de Deus são tormentos íntimos que arrastamos. E que esta mulher estava dilacerada pelos próprios tormentos íntimos. E esses tormentos íntimos seriam suficientes para ela acordar do pesadelo que ela havia se chafurdado pelas ilusões do mundo. Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico e logo, ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu. Então, pacificamente, Jesus aguardou que todos mostrassem pontos que poderiam ser revidados, pontos onde seriam injustiçados, como exercer o perdão, a compaixão, a piedade nessas situações que até hoje são presentes em nossa vida. O Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade dos outros. Compadecer-se, ter compaixão, piedade, é o passo que antecede o perdão.
Quando nós dizemos que a indulgência é essa extremada compaixão e piedade, extremada compreensão do tempo que aquele espírito está passando, seja do caluniador, do colérico, do que faz o abuso do poder, da mulher que se engana, né, dos aviltamentos familiares, seja o que for que estivermos passando, se não tivermos o desenvolvimento real desses valores, não chegaremos ao perdão. E diz Jesus, ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei, que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Foi daí que Jesus disse, então, para todos e principalmente a Simão, quantas vezes perdoarei os meus irmãos? Todas as vezes em que alguém foge à lei, este alguém está em desequilíbrio. E o desequilibrado é um enfermo dos sentimentos. É um espírito com enganos do pensamento. E que merece, por parte de nós outros, esse estado indulgente, compreensivo, respeitoso pela sua dor, socorrendo a sua dor. A literatura espírita, ela dispõe de um manancial de grandes exemplos, onde o mal do outro precisa ser socorrido com a caridade. Porque esse é o exercício do perdão. Me ocorre agora o momento em que, num livro de André Luiz, há uma trama obsessiva em relação a um espírito que estava se debatendo nas trevas. E para que o benfeitor espiritual pudesse socorrer a dor do outro, ele precisou socorrer a dor de todos aqueles que faziam parte da trama obsessiva. Num processo de desobsessão, que é um princípio de nós nos perdoarmos do mal que cometemos a alguém, porque hoje nós sofremos a interferência dos espíritos que humilhamos, magoamos, ferimos, caluniamos, e que hoje, na configuração passageira de algozes, de nós se aproximam, mas se aproximam desejosos de receber o perdão, desejosos de serem compreendidos, de serem amparados, de serem respeitados, para que eles possam aplacar os tormentos íntimos que o próprio mal renitente causou em seus campos mentais. No processo de desobsessão, é imperioso que obsessor e obsediado se reconciliem, possam, principalmente o obsediado, ele possa desenvolver pelo seu desafeto do passado esse estado que Jesus recomendou a cada um dos seus apóstolos. Se ele te agride, ampare-o. Se ele te prejudica, socorra-o. E este exercício de nós superarmos a violência do outro em relação a nós ou em relação à nossa família, aplacando o impulso pelos benefícios da benevolência construída na intimidade de cada um, é o recurso que Jesus ensina para todos nós. Por isso que a doutrina espírita nos recomenda o trabalho no bem constante, não é o trabalho no bem eventual, é dioturnamente o nosso pensamento, o nosso sentimento, estagiar nas benfeitorias possíveis que podemos fazer uns pelos outros, uns aos outros, para que este benefício crie em nós um novo hábito, o hábito de servir em nome de Jesus. Servir doando o que trouxemos de melhor em nós indistintamente, para que esse hábito de doação, de servir, de sermos caridosos o quanto possível,
possa envolver esses nossos desafetos do passado, estejam eles encarnados ou desencarnados, para que a nossa psicosfera se expanda e crie um ambiente acolhedor de vibrações amigas, para que este passado se desfaça na construção do presente. Eurípides disse que aquele que conheceu Jesus já iniciou seu processo de autolibertação e autodesobsessão natural, porque está nas lidas do Senhor, está no ambiente propício para o trabalho do bem constante, para a doação, para a entrega de si mesmo, para a abnegação, para o devotamento. E é assim que nós vamos nos ajustando com as leis, e é assim que os nossos desafetos, sejam do passado ou do presente, vão de nós se aproximando e quebrando essa estrutura, porque se sentirão socorridos, se sentirão amparados, para que eles possam ser aplacados na dor. Todo espírito violento, cruel, todo espírito em desajuste com a lei está em sofrimento, está em dor. E quando a gente transcende o ato cruel e socorre o espírito na sua dor, ele se pacifica. E é este lenitivo, esse bálsamo espiritual que Jesus recomenda que façamos ao nosso próximo. Ainda uma vez, ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Nós vamos deixar essa reflexão de hoje e vamos fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, Espíritos benevolentes que aqui presentes estão, recebam nesta hora a nossa gratidão por tudo que a vida nos oferece, pelos momentos felizes, Senhor, em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas igualmente te agradecemos, Senhor, pelas horas menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Nós te agradecemos, Senhor, aos amigos que a vida nos empresta, que nos toleram falhas e defeitos, que equilibram nossos passos imperfeitos, trazendo paz e luz aos nossos corações. E a sensação confortadora e amena com que a palavra deles nos acerena em nossos dias de dor. Gratidão pelos amigos, Senhor, pelos companheiros de jornada, pelos familiares, por todos aqueles que vieram ombrear conosco esta existência na terra. Que sejamos uns pelos outros, para que a nossa dor seja a dor do outro, para que o nosso conforto espiritual se estenda a todos, aprendendo a compartilhar, a repartir, a sermos espíritos solidários. Assim, Mestre amado, com extremada confiança, na vossa misericórdia e no vosso amor, pedimos, Senhor, humildemente, vibrações por todos aqueles registrados em nosso caderno de vibrações. Que todos recebam a visita amorável dos benfeitores espirituais, transfundindo o passe a todos os corações aflitos, a todas as dores, a todos os tormentos. Confiantes e profundamente agradecidos, Mestre, encerramos a reflexão desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja.